Queridos irmãos, saúde e paz, sejam muito bem-vindos a mais um culto de quarta-feira, o culto do meio da semana, o culto doméstico, um culto em que nós celebramos a nossa fé, nós estudamos um pouquinho a palavra do Senhor, nós entoamos louvores. E nesse mês de maio que está começando, hoje é dia 3, como de costume, nós damos como ênfase o Dia da Família, o mês da família, e nós vamos seguir o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Minha Família, Minha Identidade. E a nossa divisa vai ser o Salmo 127, versículo 1, quando diz: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que a protegem", né? Ou vigia, a sentinela trabalha em vão. Independente disso, irmãos, o que eu e você precisamos sempre crer na soberania do nosso Deus. O Deus que cuida de tudo, o Deus que pode tudo. Então ele é a base de tudo, ele é a base da sua casa, ele é a base da família. Nesse momento, então, convido você a ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. E a Rose vai fazer essa leitura para a gente dos versículos 9 e 10 e de 15 a 18. E daqui a pouquinho eu volto, ok? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, esse texto que lemos agora, o apóstolo Paulo sempre orientando, né, as suas igrejas, as comunidades de fé que ele foi plantando, é necessário nós entendermos que viver com Jesus é algo que precisa ser feito verdadeiramente. Não existe outra forma. É interessante quando ele escreve aqui, e eu vou pincelar algumas palavras e verbos, como eu sempre falo, ele fala de um amor não fingido. É interessante que quando ele fala sobre isso, ele já deve ter vivido situações em que as pessoas diziam que amavam ele e era fingimento. Mas, pastor Marcos, é possível fingir o amor ou ter um amor fingido? Infelizmente a gente sabe que não é amor, mas serão situações que parecem, né, fake news de amor. E as pessoas, quando são fingidas, elas o fazem muito bem. Elas são pessoas hipócritas, elas têm duas caras. Normalmente as pessoas que são fingidas, elas são utilitaristas. Elas estão na busca do poder, elas se aproximam de nós para nos usar, não é verdade? Então o apóstolo Paulo orienta a igreja de Roma nesse sentido. E ele fala do amor fraternal. Fraterno aqui é o amor de amizade, é o amor de amigo, é o amor de irmão. E quem nos une é Cristo. E Jesus foi alvo de amor não fingido, né? Ou amor fingido, melhor dizendo. Ele foi alvo de traição, de pessoas que estavam apenas se aproveitando dele. Nós somos orientados a aborrecer o mal e nos apegarmos ao bem. Irmãos, aborrecer o mal às vezes significa aborrecer as pessoas que praticam o mal. E eu e você não podemos nos curvar, nos calar diante disso. Pessoas que são fingidas, como eu falei, pessoas que são religiosas, são os famosos fariseus, que existem em todos os lugares, em todas as comunidades de fé, umas mais, outras menos. Tem hora que a gente consegue botar para fora alguns fariseus e mentirosos e sempre ficarmos alertas para que outros possam surgir. Nas nossas famílias tem pessoas que são dessa forma, mas a gente às vezes tem que enfrentar. A gente tolera, a gente engole sapo à beça, mas tem um momento que a gente precisa se posicionar firmemente
para que essas pessoas deixem de enganar os outros. Ele fala aqui de honra mútua. Devemos honrar uns aos outros, respeitar uns aos outros, homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes, nunca nos aproveitando de qualquer posição ou alguma coisa desse gênero. A honra deve ser dada por aquilo que somos, na essência, imagem e semelhança do Senhor. Não somente dentro de nossas casas, ou melhor, principalmente dentro de nossas casas, e fora das nossas casas, no trabalho, no seu trabalho, na faculdade, na rua, na igreja, em todos os lugares. Independente do que achamos que as pessoas possam fazer. Vivemos num tempo no Brasil de desrespeito tão grande, o racismo estrutural nesta nação em que as pessoas passam por constrangimentos por causa da quantidade de melanina na pele, situações da violência doméstica, o feminicídio, quantas mulheres sofrem dentro de seus lares. Quando nós olhamos para a parte política, corrupção, tantas coisas, mas independente de qualquer circunstância, eu e você precisamos trabalhar para honrar as pessoas. Ele diz que nós não devemos pagar mal com o mal. Muitas vezes fomos alvos do mal. Talvez em algum momento você tenha feito isso. Eu também. De que forma mais ou menos a gente faz? Quando a gente responde, uma pessoa nos ofende, ela grita conosco, às vezes nós, em vez de nos calarmos, nós entramos na discussão, enfim. Mas depois o Espírito Santo trabalha dentro de nós e nós procuramos confessar o nosso pecado e, quando podemos, acertar os nossos detalhes, mas que nós não entremos numa agenda de fazer o mal às pessoas, destruir a vida das pessoas, destruir o ministério das pessoas, a reputação das pessoas. As redes sociais estão aí cheias de fake news. Se você não tem certeza de determinada coisa, fica quieto. E mesmo que você tenha certeza, veja se vale a pena determinada situação. Quando nós olhamos para esse texto e meditamos nele, ele nos chama a um relacionamento verdadeiro. E ele fala aqui de algo que eu e você precisamos entender sempre, sobre nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Como é difícil a gente sentir a dor do próximo. Falamos tanto de empatia, de compaixão, de misericórdia, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. No máximo nos emocionamos com algumas coisas, mas precisamos olhar para Jesus, que é o grande exemplo, e lá na multiplicação dos pães no Evangelho de João, ou em todos os 4 evangelhos que falam desse milagre de Jesus, o texto diz que Jesus teve compaixão daquele povo. Os cegos também, quando clamavam pedindo cura a Jesus, ele foi motivado por profunda compaixão. E aí a gente se alegra com aqueles que receberam vitórias. Como é bom, eu como pastor, quando recebo notícias de conquistas, de alegria, de vitória de irmãos nossos da igreja, das nossas famílias, das nossas casas. Quando nós precisamos trabalhar para edificar, irmãos, as pessoas que estão à nossa volta. Louvado seja Deus por isso. E aí ele termina assim: se for possível, dependendo de você, tenha paz com todos. Seja um instrumento da paz, um promotor da paz. Ele diz que, se possível, está nas tuas mãos, tenha paz. Tem hora que não dá. Aí você tem que ir para uma guerra pela paz, lutando pela justiça, pela verdade, por aquilo que é certo. E a Bíblia nos orienta a seguir dessa forma, e Deus está sempre ao nosso lado. Amém? Nesse momento convido você a adorar o Senhor. Nós vamos cantar um hino do HCC 564 que fala: Pai, faz-nos um. Esse é o chamado de Jesus para nós, que eles sejam um como nós somos, diz o Senhor. Então, que você possa buscar a unidade dentro da sua casa, dentro do seu lar e aonde você estiver, e depois o cântico comunhão e adoração. Logo após, o pastor Alex vai abrir esse mês da família falando sobre paternidade, a importância da paternidade na vida de uma criança, na vida de um filho. E preste atenção no que ele vai falar. E durante esse mês nós teremos reflexões voltadas para isso. Ok? Daqui a pouquinho eu volto. Ok?
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. É um prazer estar com você aí nesse momento. Talvez você me assista pela TV, pelo celular, pelo computador. Se você não me conhece, sou pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura. E é muito bom estar nesse momento aqui, é muito bom estarmos dividindo esse espaço de celebração e louvor ao nome do Senhor. Bem, talvez você não saiba, mas dentro da nossa denominação, que é a denominação batista, o mês de maio é um mês que se celebra o mês da família. E baseado nisso, a minha fala hoje ela é voltada para a família, né? Mas só que ela vai ser voltada especificamente para um membro da família, um membro de algumas famílias, e infelizmente algumas famílias não o possuem, mas eu vou estar falando hoje diretamente voltado aos pais. E baseado no texto de Provérbios, que vai dizer que nós devemos ensinar o caminho que a criança ou que o menino, em algumas traduções, deve andar e ele jamais se desviará dele, a minha fala é voltada diretamente aos pais e à responsabilidade e à figura paterna por conta de toda a representatividade que essa figura tem, todo o peso que essa figura tem dentro da família. Em outras oportunidades, os irmãos sabem e já ouviram, né, aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco presencialmente na igreja, quanto o tema família é importante para nós, e particularmente como nós trabalhamos sempre o tema da família, e nosso pastor sempre volta e fala muito bem sobre o tema particularmente da família e particularmente da paternidade. Como os irmãos sabem, eu tenho estudado psicologia, e o tema da paternidade ele é inerente, né, à psicologia. Freud fala muito sobre isso, fala muito sobre a ausência e a busca de um pai faltante. Outras linhas da psicologia também vão falar muito sobre a figura paterna, e o tema já não é em voga só de hoje, mas desde que me entendo por gente, o quanto falar sobre paternidade, o quanto falar sobre as responsabilidades da paternidade é importante para nós. E pensar sobre paternidade dentro do contexto bíblico, né, é algo tão fundamental quanto. E dentro da minha fala, no aspecto psicológico também, e mais especificamente dentro da linha que pretendo trabalhar como um futuro psicólogo, entender que os nossos comportamentos muitas vezes são moldados por conta do nosso ambiente familiar e por conta dos estímulos familiares que nós recebemos desde a infância ou em grande parte da nossa vida. Tem a ver com a nossa responsabilidade paterna, tem a ver com você, pai, que me escuta, com você, filho, que me escuta e pode e tem a liberdade de falar sobre isso com seu pai. Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e hoje o tema da paternidade eu vou falar sobre quatro posturas, né, paternas, uma delas só no momento de conclusão, mas 3 delas são posturas e momentos específicos onde nós temos exemplos até mesmo negativos de paternidade, exemplos de erros cometidos, exemplos de situações que mexem com o nosso coração, mexem com o tema, e eu acho que é importante entendermos um pouquinho melhor sobre isso. E saindo da área do mistério, né, para já entrarmos diretamente no assunto, o primeiro exemplo que eu quero falar com os irmãos é sobre Abraão. E aí é difícil falar de Abraão, pois afinal de contas Abraão é nosso pai na fé. E como eu disse, nós temos situações aqui que podem ser positivas, mas algumas delas negativas. Abraão é um ótimo exemplo de pai, pois ele é aquele que vem se tornar pai só após a velhice, né? E quando nós falamos sobre Abraão, muito possivelmente o primeiro filho que vem à mente é Isaac, o filho da promessa, né? O filho de sua esposa principal. E nós poderíamos falar sobre Isaac, sobre a experiência de Abraão com o seu filho no Monte Moriá, o quanto Deus já planejava e já
apontava para a figura do filho dele que seria sacrificado, não o filho de Abraão, mas o nosso Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para Ismael, nós olhamos e podemos entender uma movimentação de negligência, não só da parte de Abraão, mas também de uma decisão tomada fora da vontade do Senhor e fora do entendimento de sua esposa, que nós vemos essa figura paterna e nós vemos essa figura de negligência paterna causando um efeito gigantesco na vida de uma criança. A tomada de decisão, ou melhor dizendo, a falta de tomada de decisão de Abraão aqui, ela se torna algo que pode ser incômodo para nós, mas ela também é algo que reflete o comportamento de muitos homens e muitos pais que existem lá fora. Então, entender, pai que me escuta, que você não pode ser negligente ou que você não pode, de hipótese alguma, se ausentar de seu verdadeiro papel e da sua responsabilidade paterna, é algo fundamental para esse momento, fundamental para esse entendimento. E eu digo isso porque o nosso segundo personagem, né, e ele é um exemplo claro do pai que está presente, mas se ausenta na estrutura da paternidade, que é um pai que eu tenho estudado agora, né, dentro das minhas devocionais, é o sacerdote Eli. Eli, infelizmente, se ausenta mesmo na presença. Eli estava ali com seus filhos, Eli convivia com eles, ele conhecia seus pecados, conhecia tudo aquilo que estava acontecendo e se ausenta da sua responsabilidade de pai. Apesar de, em algum momento, tentar fazer alguma coisa, não é de forma firme, não é de forma decisiva, não é de forma estruturada o suficiente para impedir os erros e as atrocidades que seus filhos estavam fazendo diante do Senhor. Ele não permite, ou na verdade omite, ou na verdade se omite da decisão de seus filhos de roubar das ofertas do Senhor, e por conta disso ele não só perde os dois filhos, mas perde a própria vida e perde, junto disso, junto com sua família e sua descendência, a capacidade de adorar ao Senhor e servi-lo, né, em sua casa, perdendo o seu posto, perdendo a sua família, o seu posto, através da promessa que o Senhor faz a ele, através do castigo que ele recebe por conta de sua negligência. Então a minha segunda fala para você, pai que me escuta, é: não se ausente, até mesmo na presença. Não se permita negligenciar as suas ações por conta de tudo aquilo que acontece ou da ação de seus filhos, pois isso pode custar um preço muito alto para você e um preço muito alto para os seus filhos. E aí o terceiro pai que nós falamos, né, e que talvez é espantoso para nós pensarmos nisso, mas infelizmente ele é um dos grandes exemplos de pais a não se seguir nesse aspecto. Nós vemos na figura do grande rei Davi. Sim, irmãos, um homem segundo o coração de Deus. Não seja talvez o maior exemplo de pai que nós podemos seguir aqui. E entre os dois, né, grandes erros de Davi, nós podemos classificar e nós podemos conjecturar aqui a essência, né, e a origem desses erros na responsabilidade dos seus próprios pecados. Davi permite, por conta do seu pecado, que a sua família seja destruída. Davi permite, Davi não consegue defender seus filhos, defender Absalão de si mesmo, defender Absalão da vingança contra seu filho, defender sua filha do mal que ela sofre, defender seu filho da intenção de fazer o que ele fez contra sua irmã, por conta do seu próprio pecado com a mulher de Urias, e também o filho
da mulher de Urias, em primeiro momento, sofre, acaba morrendo por conta da negligência de Davi. Davi sabia que como rei e como servo do Senhor, ele precisava estar diante do Senhor todos os dias, constantemente, e principalmente como pai. E infelizmente, por conta dos seus erros, por conta das suas indecisões, por conta do seu pecado, Davi permite que a sua família seja destruída. Davi permite que o pecado destrua a sua família por conta do seu pecado. E a minha fala para você, pai, que me escuta hoje, dentro do aspecto e dentro do entendimento do comportamento dos filhos para com os pais, é que esse comportamento, ele não é propriamente dito passado diretamente de pai para filho, mas ele é aprendido de pai para filho. Então o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes, elas são reflexos para seu filho, elas são reflexo para os seus filhos que estão diante de você. Então as suas atitudes, as suas ações, as suas tomadas de decisão, a sua decisão e o seu modo de vida são reflexos diretos para os comportamentos que o seu filho pode desenvolver no decorrer de toda a sua vida. Então a minha fala para você, e aí nós chegamos no exemplo que é o principal aqui da nossa conversa desse momento, é que você precisa ser o responsável e ter a paternidade do sacerdócio do lar. Você precisa ter o entendimento que você, através das circunstâncias, através de independente delas, precisa levar os seus filhos diante do Senhor. Precisa ser aquele que reconhece quando está precisando de auxílio, ser aquele que reconhece e que governa a sua casa dentro da dependência do Senhor. E o texto que eu escolhi, que eu vou estar lendo, é o texto de Mateus 17, o verso 14 ao verso 16, que fala sobre um pai que não tem nem o nome mencionado no texto sagrado, mas que traz para a gente um exemplo muito interessante, muito importante, de alguém que se reconhece, né, como um pai que faria qualquer coisa por seu filho. E o texto vai dizer o seguinte: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Irmãos, esse texto acontece logo depois do momento ou da descida do Senhor Jesus do Monte da Transfiguração. E é muito interessante que esse homem que não tem o seu nome nem sequer revelado aqui, esse homem que toma essa atitude, que pede esse socorro, né, ele representa alguém que, em meio à sua dor, em meio ao seu desespero, não tem a sua fé abalada. Pois, afinal de contas, como mesmo o próprio texto diz, esse menino sofria, e esse menino sofria desses ataques, e desses ataques que o levavam a tentativas de destruição, de autodestruição, e os discípulos do Senhor não conseguiram realizar nenhum milagre ali naquele momento, não conseguiram libertar aquele menino, não conseguiram salvar a vida daquele menino, mas ele ainda cria na possibilidade que o próprio Senhor Jesus seria capaz de curar o filho dele, e ele se mantém firme ali. E quando ele encontra com o Senhor, ele pede, ele suplica diante do Senhor, se ajoelhando diante dele pelo seu filho. Então, um exemplo de paternidade que nós podemos seguir e que nós deveríamos seguir é o pai que se ajoelha diante de seus filhos, é o pai que se ajoelha diante do Senhor Jesus pelos seus filhos, é o pai que se ajoelha para orar por eles, é o pai que cuida e os leva até o Senhor todos os dias. Então, que a minha fala hoje para você, que pai que me escuta, cuide de seus filhos e esteja levando cada um deles sempre, né, à presença e diretamente ao altar do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos,
aprendemos sempre com Jesus, e nesse texto que foi usado pelo pastor Alex, desse pai que vai pedir ajuda a Jesus, para que Jesus pudesse, né, curar o filho dele, pudesse expulsar aquele demônio. Todos nós que somos pais, somos mães, somos avós, somos tios, ou seja, nós temos pessoas sob a nossa responsabilidade, nós nos movemos em direção a Deus, sempre buscando o melhor pela nossa família. Então, procure nesse mês fazer o melhor, refletir, orar. Estamos aí em 31 dias de oração pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias da nossa cidade, do nosso Brasil, para que em todo tempo nós sigamos em paz. Todos nós queremos paz, não é verdade? E lembrando, irmãos, que começamos um novo mês, não esqueça do dízimo do Senhor, da oferta missionária. Estamos com os nossos projetos acontecendo, seguindo a vontade do Senhor, projeto Azimuth com 15 meninos. Temos o projeto Neemias, que está lá no Rio Grande do Sul, construindo salas para uma igreja e do missionário nosso. Depois daremos mais informações, você vai poder ofertar. Irmãos, terminamos o mês de abril, graças a Deus, pagando as nossas contas, bem apertado nesse início de ano para a nossa igreja, mas honrando todas as coisas. Se você é membro da nossa igreja, mantenha esse dever de sustento financeiro. Se você participa conosco online, continue investindo nessa obra. A PIB de Cascadura tem se desenvolvido cada vez mais. Estamos comemorando 90 anos e temos muita coisa boa para viver nesse ano de 2023. Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical e às 10 horas no nosso culto presencial e também online, ao vivo. Celebraremos a ceia do Senhor e juntos a gente vai caminhando aí um dia de cada vez. Amém? Esteja sempre em oração, fazendo com que as nossas petições cheguem ao trono do nosso Deus. Um grande abraço, fique na paz e até lá. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos a Jesus. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Então creia nisso e seja abençoado. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas são sagradas para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só um mestre, nos rendemos somente a ti. Nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só um mestre, nos rendemos somente a ti.